Giai é o novo lateral direito do Palmeiras e no vídeo de hoje eu te conto tudo o que você precisa saber taticamente sobre o jogador. Características principais, como ele joga, pontos fortes, pontos fracos e muito mais. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise tática. Hoje você vai sair deste vídeo sabendo tudo sobre o novo reforço do Palmeiras, o argentino Agustín Giai. Inclusive, se você ainda não sabe, sempre que o Palmeiras contrata um jogador, eu trago uma análise tática aqui completa sobre o atleta, o encaixe dele no Palmeiras, as características. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, curte análise tática, inscreva-se aqui no canal porque aí você não perde mais nada. E vale destacar que este vídeo aqui é um oferecimento da KTO, casa de apostas patrocinadora aqui do canal. Claro que por lá você pode apostar no que você quiser, mas o mais importante, você pode ganhar um bônus de 20% se você usar o cupom VERDÃO ou se você criar sua conta acessando o primeiro link aqui da descrição. Aí você aproveita essa parceria Análise Verdão e KTO, se quiser se divertir por lá, fazer a sua fezinha no Palmeiras ou na Euro, na Copa América, no que você quiser, está aqui o link embaixo para você aproveitar essa parceria. Graças a esse tipo de parceiro a gente consegue produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, se você quiser aproveitar, for maior de 18 anos e sempre se divertindo, né? Nada de apostar o dinheiro do aluguel, tá aí a oportunidade. Mas sem mais delongas, vamos falar de Agustín Giai, meus amigos. Eu quero começar pelo ponto de talvez mais destaque dele, que é a parte defensiva. Mesmo com só 20 aninhos, o Giai demonstra muita capacidade nesse momento sem bola. O lateral coloca muita força física e muita agressividade, no bom sentido, claro, na sua abordagem de marcação, saindo da linha para pressionar quando o adversário recebe no seu setor. Então é muito interessante que o Giai ele demonstra um grande entendimento do timing ali da marcação. Qual que é o momento em que ele tem que sair para pressionar, saltar para pressionar, né, que a gente chama, ou quando ele tem que recompor a linha de marcação. E sempre fazendo isso com o posicionamento corporal correto, né? Para nunca perder de vista nem a bola, nem o adversário que ele tem que marcar. Além disso, um problema que é muito comum em laterais é a famosa bola nas costas, né? Só que dificilmente um passe entra nas suas costas, porque ele domina muito bem o conceito de bola coberta e descoberta. Então, resumindo, ele sabe quando é hora de correr para trás, para ficar mais fácil. Se o adversário tá sendo pressionado, ele corre para frente para compactar o time. Se o adversário tá sem pressão, pode dar um lançamento, ele sabe o momento de recompor para não tomar essa bola nas costas. Então, dentro da marcação por encaixes que o Palmeiras faz, essas características dele, tanto da agressividade quanto dessa noção defensiva de recomposição, podem sim ser muito valiosas. Além disso, quando uma bola é forçada ali no seu setor, o Giai demonstra agilidade e muita precisão nos carrinhos para conseguir interceptações. No mano a mano, ele também vai muito bem, se posicionando sempre corretamente ali, o posicionamento do corpo, né, com as pernas próximas para facilitar a troca de direção e para sempre levar o rival para o fundo do campo e não para a direção do gol, né? Isso é muito importante também para um jogador ali de defesa que defende a última linha. Então, boas características defensivamente falando do Giai. Claro que assim, quando ele tá cansado, tá mais ali pro final do jogo, a quebra da linha pra pressionar acaba se tornando um risco porque ele não vai ter tanto gás pra recompor o time, né? A recomposição não vai ser tão rápida assim, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, mas mesmo assim é um jogador que tem boa leitura, que tem boa imposição física e que tem bons números defensivos também, tá? 3.6 interceptações por jogo e 46% de aproveitamento nos duelos nessa Libertadores, que inclusive estava no grupo do Palmeiras, certo? Pela parte defensiva dá pra ver claramente por que o Abel gostou do jogador. Mas não é só de defesa que se faz um bom lateral, vamos partir agora para a análise da parte ofensiva, porque tem detalhes muito interessantes para eu analisar aqui com vocês, tá? Porque, como vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui no canal, o Palmeiras tem dois laterais direitos de características muito diferentes, de funções diferentes. Enquanto o Marcos Rocha é um lateral mais construtor, de dar mais equilíbrio para o time, o Mike é um lateral mais ala, de receber a bola no espaço. Diante desse cenário,
contrário, o Giai, ao mesmo tempo em que ele experimentou essas duas funções no seu período no São Lourenço, ele possui características diferentes em comparação a esses laterais do Palmeiras, porque apesar dele ter jogado como um ala, ele não é tão explosivo quanto o Mike. Só que como um lateral construtor, ele também trabalha um pouco mais a bola do que o Marcos Rocha. Então, construindo o jogo com a bola no pé, o Giai costuma decidir rápido ali as suas ações e priorizar passes de primeira. E ele não é de tentar muitos lançamentos ou muitos passes mais arrojados ali, ele sempre opta pela opção mais segura. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado negativo é que dificilmente ele vai encontrar aquele super passe que quebra 1000 linhas de marcação e que vai gerar uma grande chance de gol. Porém, ele sempre vai estar dando continuidade às jogadas e manter a bola circulando, né? Isso pode ser interessante porque pode ajudar a dar para o Palmeiras uma pausa que às vezes falta em alguns momentos, que o Mike não pode dar porque ele é um jogador muito vertical e que o Rocha muitas vezes também não dá porque ele sempre opta por tentar um lançamento, por tentar um passe longo e colocar essa bola em disputa. Talvez o Giai possa ajudar a dar essa pausa no momento ofensivo. Quanto ao seu posicionamento e movimentação, lá no São Lourenço ele atuou tanto como um lateral direito em uma linha de 4, quanto como um ala em uma linha de 5. Então a gente pode imaginar ele fazendo essas duas funções aqui no Palmeiras. Pode jogar tanto mais próximo aos zagueiros, quanto também espetado lá na frente. E em termos de movimentação, é interessante a gente perceber que o Giai, ele sobe, ele ultrapassa em momentos específicos, quando ele se sente protegido e quando ele percebe o espaço para fazer isso. Além disso, a preferência dele geralmente é atacar por dentro, criando linhas de passe nas costas dos volantes adversários e fazendo a maior parte dos cruzamentos a partir da intermediária e não só da linha de fundo. Vale ressaltar aqui que ele atuava ali pela direita ao lado de um ponta direita canhoto no São Lourenço, assim como é o Estevão, um ponta direita canhoto que gosta de levar para dentro, então pode ser um encaixe interessante aí. Além disso, ele gosta sempre de tocar e passar, né, de se projetar, especialmente nesse último terço, para criar uma nova linha de passe depois desse toque. Pensando que ele pode criar uma dobradinha pela direita com o Estevão, ou com o Dudu, com o Felipe Anderson, com o próprio Maurício, isso pode ser interessante porque nesse movimento de ultrapassagem, ele acaba arrastando o marcador e abrindo espaço para esse jogador de mais qualidade técnica, de mais poder de decisão, ter espaço ali para jogar. Outro detalhe interessante no comportamento ofensivo dele é que mesmo jovem ele compreende muito bem uma ideia que o Abel já falou em coletivas, que é a ideia de atacar marcando, ou seja, mesmo no momento ofensivo, ele sabe se projetar só quando necessário e sabe o momento em que ele precisa fazer o balanço defensivo e equilibrar o time. Agora, claro que também tem alguns outros pontos que ele pode evoluir, é um jogador que claramente não atingiu o seu teto e eu não posso deixar de fora da análise esses pontos em que ele ainda pode desenvolver aqui no Palmeiras. Então, pela explosão e pela velocidade que ele tem muitas condições de evoluir ofensivamente, de atingir um teto maior ofensivamente falando, mas para isso ele precisa se soltar um pouco mais, ganhar confiança e também, claro, se sentir confortável jogando em um clube da dimensão do Palmeiras, né? Além disso, como ele tem apenas 20 anos, isso aqui é totalmente normal, em alguns momentos ele tem dificuldade na tomada de decisão, ofensivamente falando, quando ele é pressionado, quando ele está sendo marcado muito perto ou quando ele está muito perto da área. Então vai ser interessante ele desenvolver isso e escolher um pouco melhor os momentos de cruzar, para elevar um pouco a taxa de acerto que ele teve. Nessa Libertadores ele teve uma taxa de acerto de 18% nos cruzamentos, traçando um comparativo com quem vai disputar a posição com ele no Palmeiras. No Brasileirão do ano passado, o Marcos Rocha teve uma taxa de 31% e o Mike de 26%. Além disso, pensando no lado defensivo da história, eu preciso fazer a ressalva de que aqui no Brasil ele vai enfrentar atacantes de maior qualidade, né? Quando a gente pensa nesse 1 contra 1 ali pelo lado do campo, ele vai enfrentar uma qualidade maior aqui no Brasil, né? Não é que ele só enfrentava cara ruim lá, mas aqui toda semana ele vai estar enfrentando ali um Arias, um Keno, um Paulinho, um Bruno Henrique, um Cebolinha, né? Por aí vai. Ele vai precisar de tempo para amadurecer enquanto jogador, para se acostumar com a velocidade do jogo aqui no Brasil e para aprender a jogar pressionado também.
E essa questão do tempo é muito importante eu frisar aqui, porque o Palmeiras está contratando um jogador de muito potencial, que demonstrou boas características no São Lourenço, que pode ter um encaixe muito interessante dentro do time do Palmeiras, que ainda tem uma grande possibilidade de venda no futuro, de lucro futuro, mas o Palmeiras não está contratando um jogador pronto, meus amigos. A gente está contratando um jogador de apenas 20 anos que vem de outra liga, de outro país. Então, a exemplo de Flaco Lopes, de Rafael Veiga, até de Richard Rios, vai ser uma contratação que vai exigir um determinado tempo para dar certo. E isso depende de cada jogador, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, mas a gente precisa ter essa noção. Ele é um atleta jovem com muita margem para melhorar e para amadurecer também, né, jogando num novo país. Ele tem todo o potencial para dar tudo certo, mas a gente vai precisar de paciência e de ter uma expectativa realista para não achar que ele vai chegar sendo dominante logo de cara. Agora eu quero que você me responda, essa aqui foi a análise tática mais completa que você viu sobre o Agustin Giai? Se foi e você acha que o conteúdo merece, deixa o seu likezinho aqui, porque me ajuda muito, e se você curte esse tipo de análise tática, eu reitero o convite que eu fiz no início do vídeo, para que você se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente traz análise tática não só de todas as contratações que o Palmeiras faz, como também do Palmeiras coletivamente falando, quase todo dia tem análise por aqui. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E vale lembrar que tem um outro vídeo aqui no canal já sobre o Giai, onde eu dei a minha opinião sobre a contratação e falei um pouco mais sobre o encaixe dele dentro do time do Palmeiras. É só clicar no videozinho aqui para você conferir.